Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Classe Bíblica. Hoje estamos com o pastor Jimmy Cardoso. Pastor Jimmy, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Olá, é uma alegria poder fazer parte desse projeto inovador que você está realizando, que é o podcast Classe Bíblica, e com certeza esperamos contribuir para que haja mais informações, conhecimento, porque o desejo de Deus é que a gente estude a Bíblia. E aí muitas maneiras, e essa é uma das formas de nós despertarmos esse conhecimento a respeito de Deus, da sua palavra e da sua providência em nossa vida. Amém. Hoje o pastor estará conosco aqui para falar sobre um tema muito importante, mordomia cristã. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntinhas para o senhor, mas antes eu quero deixar para os nossos convidados as nossas redes sociais. Se você deseja nos seguir lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, o link é o mesmo aí praticamente, o nickname nosso é o mesmo, é @classebíblicaonline, tanto Facebook, YouTube e Instagram, tá bom? @classebíblicaonline. Você vai acompanhar esse, outros programas desse podcast e também 20 estudos que realizamos no passado, estudos bíblicos falando sobre os mais diversos temas. Então fique à vontade para poder obter conhecimento, obter informação a respeito da Bíblia Sagrada nessas 3 redes sociais, tá bom? Pastor Jimmy, eu gostaria que antes de começar o nosso estudo, o senhor pudesse fazer uma oração. Mas antes da oração, estava esquecendo. Eu quero que o senhor fale um pouquinho da sua área de atuação para os nossos convidados. Então, eu trabalho na Associação Paulista Central, que organiza-se num grupo de 81 cidades, aqui na região central de São Paulo, com sede na cidade de Campinas, aqui próximo de Nova Odessa. E nós administramos cerca de 39 mil fiéis, membros da Igreja Adventista, abrangendo também 10 colégios adventistas e uma quantidade de 304 igrejas que fazem parte desse projeto nessa nossa Associação Paulista Central, que cobre aí uma multidão de pessoas e 6 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Então o desafio é grande e eu atuo numa das áreas que dentro da associação nós temos 14 departamentos. E eu cuido de 3 departamentos. Quais são eles? Liberdade religiosa, que trabalha com a conscientização, a relação pública da igreja com os diversos poderes, na preservação da liberdade de culto, de liturgia, de crença, de pensamento e assim por diante. Outro setor eu trabalho com o Ministério da Saúde, que promove o conhecimento, a mensagem adventista de saúde que visa o bem-estar, o equilíbrio das condições de saúde, de conscientização, de estudos sobre isso. E o terceiro departamento, que é o meu carro-chefe, vamos assim dizer, é o departamento da mordomia cristã, que nós vamos inclusive discutir hoje, que é o ministério que trabalha na educação dos fiéis, dos membros, para administrar melhor sua própria vida e os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Amém. E a área de mordomia, pelo que eu já pude presenciar e participar, é uma área muito ampla. Daqui a pouco a gente vai destrinchar um pouquinho essa questão da mordomia cristã através desse podcast. E agora sim, estava esquecendo, mas agora sim, gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente iniciar o estudo. Pai querido que estás nos céus, é um privilégio nos reunirmos nesse momento para orar a Ti. Tu és o nosso Deus, o Altíssimo, o Rei do Universo e o nosso Pai. Queremos, ó Deus, que a nossa vontade seja afinada com a Tua vontade que está no céu. Nós também Te agradecemos pelo pão de cada dia, agradecemos pelas promessas da Tua vinda gloriosa, agradecemos pela segurança que nos oferece, pela amizade, por Tua graça e salvação. Livra-nos do mal, Senhor, e nos ensine a fazer escolhas inteligentes e sábias. Abençoe nesse estudo cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, para iniciar então, vamos para a pergunta básica, primordial. Quando se fala de mordomia, a primeira sensação, uma pessoa que nunca ouviu essa palavra na vida, vai pensar que a pessoa está folgada, né? A pessoa está lá na maior mordomia, está deitada numa rede. Mas eu gostaria que o senhor explicasse o que realmente significa mordomia nessa área cristã que o senhor trabalha, que o senhor desenvolve.
Olha, infelizmente, nós vivemos num contexto em que muitas palavras sofreram a adulteração dos seus significados. E mordomia é uma delas. Mordomia não quer dizer benefícios. Né? Mordomia na Bíblia ela é uma palavra que a sua definição mais exata é administrador, mordomo, aquele que tem a responsabilidade de administrar os bens do seu senhor ou os bens da sua senhora. Então, o mordomo ele é um administrador por excelência. Então, na Bíblia, quando nós falamos de mordomia, estamos falando da pessoa que tem nas suas mãos a responsabilidade de administrar os bens de outro. Exemplo disso é o caso de José no Egito, que foi mordomo da casa de Potifar. Né? Então, ou seja, na terra, Deus criou os seres humanos para que eles fossem mordomos, ou seja, administradores dos recursos que são colocados às suas mãos. Tanto é que o primeiro trabalho do homem e da mulher, ao serem colocados nessa terra, ao serem criados por Deus, foi administrar a terra, os animais, os recursos. Então, mordomia cristã é a maneira cristã de enxergar a administração da vida. Entendi. Basicamente, então, se nós somos mordomos de Deus, mordomia é o trabalho do mordomo. Sim, é o trabalho daquele que vai administrar, que ele vai prestar contas. Em inglês a gente usa a palavra accountability, que quer dizer, vou prestar contas dos recursos, das responsabilidades, das atribuições que me foi colocada em mãos para fazer. Ok. Então eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Sobre a mordomia cristã. Temos muitas perguntas, mas a primeira é os pilares. A mordomia cristã trabalha com alguns pilares fundamentais. Estava até conversando com o senhor antes de começar. Surgem até novos pilares com o passar do tempo, né? Então, gostaria, de forma bem resumida aí, porque a gente vai explorar cada um desses pilares depois, que o senhor me falasse quais são os pilares da mordomia cristã e os novos que estão surgindo, né? Sim, para que a gente entenda melhor, nós partimos do pressuposto de que Deus é o Criador. Quando nós falamos que Deus é o Criador, nós estamos falando da divindade celestial. No texto do Gênesis, capítulo 1, nós lemos ali que Elohim criou os céus e a terra e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, basicamente, a primeira compreensão de tudo isso é que a divindade criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Evidentemente que Deus usa os elementos da terra, o pó, os elementos químicos, e ele forma um boneco e sopra no nariz desse ser o fôlego de vida, o ruá, ou espírito de vida, e esse ser se torna uma alma vivente. Então, um ser humano é uma alma vivente. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai encontrar já no primeiro capítulo as 7 grandes bênçãos que Deus outorgou ao ser humano. Então, a primeira delas foi a sua autorrevelação. Deus se revelou a nós. E por isso que o texto começa. No princípio, Deus criou. Ou seja, Deus usa o verbo bara, que é criar do nada. Bereshit bara Elohim, que quer dizer que Deus se revela criando as coisas do nada. E aí ele vai descrevendo cada ação que ele cria por sua palavra. A separação, primeiro ele cria a luz, depois a separação das águas, depois o surgimento da porção seca, depois a criação das plantas, toda a vegetação, das árvores frutíferas, das árvores sombrosas e assim por diante. Depois vai criando o aparecimento do sol, da lua, as estações, melhor dizendo, a divisão de noite e dia. Depois ele vai criando os peixes, os répteis, depois os mamíferos. E por último, o ser humano e o casamento. E o 7º dia, o sábado. Então, nessa descrição, primeiro tem a bênção da revelação de quem Deus é. Segundo, você tem a bênção da criação da vida. A vida aos animais, a vida às plantas, a vida aos seres, a vida ao homem e à mulher. Uma terceira bênção é o casamento. E tanto é que Deus declara a sua bênção para nós, dizendo, sede fecundos, crescei e multiplicai. Então, essa é uma bênção, o casamento. Uma quarta bênção, Deus deu o meio ambiente. Para o homem,
envolve os animais. Por isso que a primeira vez que aparece a palavra bênção no texto bíblico, ela é dada aos animais. Sede fecundo, semelhante ao que Deus vai dizer para o ser humano no sexto dia. Então, os animais faz parte desse meio ambiente, o cuidado que nós temos que ter com a vida. A quinta bênção foram os recursos. Deus deu para o homem a terra para ser administrada, cultivada, cuidada, transformada. Então, os recursos, que depois veio a ser dinheiro, veio a ser propriedades, assim por diante. A sexta bênção que Deus deu foi os alimentos. Os alimentos é o combustível da vida. Deus deu alimentos para os animais, deu alimento para as próprias plantas, deu para todos os tipos de animais, inclusive para o homem, que deu os frutos, os cereais, as sementes. Então, isso são bênçãos, porque através do alimento o homem poderia saborear, poderia desfrutar dessas bênçãos de Deus. E por último, a sétima bênção foi o sábado. No sábado, Deus diz assim: terminou o Senhor de fazer todas as coisas, e ele descansou, abençoou e santificou. Ou seja, Deus cria o sábado com uma motivação para o homem descansar, e nesse descanso o ser humano vai contemplar as obras que Deus fez, aquilo que ele realizou, como um dia de gratidão e um dia de relacionamento especial com Deus. Então, baseado nessas 7 bênçãos, que é a revelação, a vida, o casamento, os animais, o meio ambiente, os recursos, os alimentos e o sábado, nós diluímos isso em 5 partes, que nós chamamos de os 5 pilares da mordomia cristã. Quais são esses 5 pilares? Nós temos aí o tempo, temos aí o templo, que tem a ver com o corpo humano, com a vida humana, né? Nós temos a ver com os tesouros, o que tem a ver com os recursos. Nós temos que ver também com o talento, que vamos dizer, a execução das coisas, as habilidades que Deus deu para o homem, e a terra, que é o ambiente que Deus plantou, nos colocou a gente aqui. Então, essas 5 áreas, que a gente, para facilitar, coloca os 5 T's, né? Terra, templo, tempo, talento e tesouro, são uma maneira didática apenas dizer assim: Deus entregou isso a nós para que, como mordomos, aprendamos a administrar com sabedoria, com inteligência, com produtividade, com respeito, essas obras. Se o senhor me permite, eu gostaria de adentrar um pouquinho sobre cada uma desses pilares, ok? Primeiro, vamos na sequência que o senhor disse, vamos falar sobre o tempo. Por que é importante a gente saber gerenciar, administrar o nosso tempo? O que ele influencia no nosso estilo, na nossa saúde, na nossa vida? Olha, o próprio Deus, do Gênesis 1, mostrou como se usa o tempo. Ele criou um tempo, ou seja, um dia de 24 horas. A porção clara e a porção escura. Ereb Boker, quer dizer a parte escura e clara. Ou seja, Deus mostrou que há a parte para o descanso e a parte para o trabalho. 24 horas. E assim é o dia, Yom no hebraico, né? Ou seja, mostrando um dia literal de 24 horas. E aí há tempo para tudo, tempo para o descanso, tempo para a comida, tempo para os relacionamentos, tempo para a produtividade, tempo para ficar mais tranquilo, tempo para conversar. Tanto é que o próprio Salomão, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala da importância do uso do tempo. Então, o tempo, além do diário, que é importante também, nós temos um tempo para com Deus, tanto é que Deus visitava o ser humano na viração do dia, ou seja, a contagem do dia para Deus e para a Bíblia não é meia-noite, é na viração do dia, no pôr do sol. Por isso que o sábado, por exemplo, na comunidade judaica, mesmo na comunidade adventista e outras que guardam o sábado, é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Essa é a contagem bíblica das 12 horas escuras e 12 horas mais claras, mesmo que seja em países onde as mudanças no horário de pôr do sol acontecem, mas em tese é isso. Ou seja, além de nós termos um tempo diário com Deus, né, é importante lembrar que na questão do tempo, o 7º dia, que é o sábado, que é o Shabat no hebraico, é o tempo do descanso semanal. Até os animais precisam de descanso, quanto mais o ser humano. Então, quando nós falamos de
administrar bem o pilar do tempo, nós falamos de ter tempo para Deus, tempo para abençoar as pessoas, tempo para agradecer e, acima de tudo, ter o tempo semanal para com Deus. Eu estava ouvindo uma palestra de um pastor americano que ele fez uma análise muito interessante, mostrando que, em média, nos Estados Unidos, principalmente na região de Loma Linda, onde tem uma comunidade adventista muito forte, a longevidade deles vai a 11 anos a mais que a média americana. Ou seja, a média americana é 77 anos, nessa comunidade vai a 88 anos. Então, há vários fatores que influenciam a longevidade adventistas que vivem na região de Loma Linda, que praticam as orientações bíblicas sobre a reforma de saúde, estilo de vida. E ele fez um cálculo tão interessante, eu não saberia reproduzir totalmente agora, mas ele fez um cálculo muito interessante que esses 11 anos a mais, quando você soma nos 77 anos todas as guardas do sábado, dá exatamente esses 11 anos. Ou seja, a impressão que tem que quando você honra o Criador no seu dia, estabelecido por ele para o descanso, o Senhor parece que dá essa compensação, né? Então, é interessante porque Deus, ele é muito incrível. Ele não deixou as coisas por um acaso. Então, ao invés de você discutir ou você negar a existência desse Deus, eu acho que é mais sábio você estudá-lo, compreendê-lo e desbravar os mistérios que ele deixou para a gente. Acabei de descobrir pelo senhor que honrar pai e mãe não é o único mandamento que traz uma longevidade pra gente, não. Guardar o sábado, Deus abençoe e dá mais dias de vida. Sim. Essa cidade de Loma Linda que o senhor falou é aquela cidade nos Estados Unidos onde tem bastante pessoas adventistas, né? Ali é o seguinte, ali foi um lugar que foi fundado um hospital, e esse hospital se desenvolveu muito. Ali hoje é uma das maiores universidades na área de medicina, medicina preventiva, medicina cardíaca. É uma universidade muito linda. Então ali mora muita gente. Muitos adventistas optaram por aquela região ser tranquila, na Califórnia, um ambiente e tal. E ali muita gente, por causa do próprio hospital e da parte clínica natural, né, aprendeu a desenvolver um estilo de vida saudável, que envolve vegetarianismo, sim, mas envolve também exercício físico, cultivo das plantas, da natureza, um ambiente mais agradável de se morar, com espaço, o sono reparador, entende? O consumo de água, a luz solar. Então, há vários elementos que contribuem para você ter uma vida longeva. Evidentemente que o objetivo primário do estilo de vida saudável não é só a longevidade, mas é também a sua comunhão com Deus, aprender a ouvir a Deus, ter sensibilidade espiritual. Outro aspecto, o estilo de vida envolve gratidão, envolve alegria de viver, satisfação, né? Aprender a gerenciar suas emoções com inteligência, né? Então tudo isso faz parte do estilo de vida. Por exemplo, se você desenvolve um espírito de gratidão, diminuir teu espírito de crítica, de reclamação e substituir por gratidão, você vê quanta coisa melhora. Um bom humor, né? Não um sorriso de deboche, mas levar a vida com mais alegria. Isso também é algo importante para uma longevidade saudável, né? E também para a sua comunhão com Deus. Quem reclama menos vive mais. Isso aí. Tô precisando fazer isso. Às vezes eu reclamo bastante. Mas vamos lá. Eu quero fazer mais uma outra pergunta. A gente já falou sobre o tempo. Agora sobre o templo. O templo está relacionado com nós sermos casa de Deus, templo do Espírito Santo? É mais ou menos isso? Sim, esse é o conceito. O templo, originalmente, a gente atribui isso a uma casa de adoração. Mas Jesus mesmo disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A gente pode até fazer uma igreja, uma casa, um templo, enfim, porque é uma forma visual da gente poder cultuar a Deus. Mas na realidade, Deus, o mistério, né, da própria divindade, ele é espírito e ao mesmo tempo ele tem forma, ele pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo ele se relaciona, ele está próximo de mim, ao mesmo tempo ele está no céu. Ele também diz que lá, principalmente o apóstolo Paulo, ele fala que
Lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala que nosso corpo é o santuário da habitação do Espírito, é um templo. E o próprio Jesus disse para a samaritana, no capítulo 4 de João, que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. E que Deus busca tais verdadeiros adoradores sobre a terra. Então, ou seja, o meu corpo, a minha mente, eu como ser humano, sou um adorador de Deus. Então, quando a gente fala que a mordomia cristã, ela também tem o pilar do templo, está dizendo, em outras palavras, que o meu corpo é sagrado. A vida humana é sagrada. Eu preciso respeitar os limites. Eu preciso colocar bons alimentos nesse corpo. Quando eu falo bons alimentos, não é só alimento físico, comida, a água, mas todas as formas de alimento, inclusive o visual, o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu penso, o tipo de relacionamento que eu tenho com as pessoas. Muitas pessoas comem até bem, mas estão vivendo dentro de relacionamentos tóxicos, que destrói tanto quanto comer um alimento ruim. Então, Deus deixou na Bíblia alimentos que são próprios do corpo humano, sejam esses alimentos espirituais, físicos, emocionais, culturais, que nos ajudam. Por exemplo, que é uma coisa tão simples, Deus deixou ali, no mundo pós-pecado, né, mundo de pecado, que alguns alimentos como carnes poderiam ser utilizados, mas Deus colocou limite. Quais tipos de alimentos carnes eu poderia comer? Não é qualquer tipo de alimento carne. Então, Levíticos 11, Deuteronômio 5, dá-nos ideias sobre isso. Alguns que eu vou evitar, na época Deus apenas descreveu o que comer e o que não. Mas hoje, nas pesquisas científicas, você já entende algumas coisas que ele disse por que não. São alérgicos ao ser humano, trazem doenças difíceis de administrar para o ser humano. Mesmo as coisas boas, elas devem ser comidas com temperança. Moderação. Então, ou seja, mesmo a parte emocional, então, Deus fala muita coisa na Bíblia sobre a parte emocional. Quando Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque a ansiedade mata. A ansiedade gera inúmeros distúrbios no ser humano. Então, quando eu falo do templo, eu falo, como disse Paulo em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é íntegro, que é correto, isso deve ocupar o teu pensamento. E o próprio Paulo falou em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, tudo que você vai fazer, faça para a honra e glória de Deus. O senhor falou sobre moderação, né? Comer com moderação, porque isso impacta na saúde humana, né? Aí me veio aquele verso de Gálatas 5, né? Que é o fruto do Espírito. Sim. O fruto do Espírito, ele está relacionado diretamente com o cuidado com o templo, com a saúde, não está? Basicamente, se a gente for aqui na Bíblia, em Gálatas, no capítulo 5, que vale a pena a gente, inclusive, ler, você vai perceber que esse texto, quando Paulo fala da importância de nós amarmos e respeitarmos a ação do Espírito Santo em nossa vida, e por isso que nós não devemos entristecer o Espírito, uma forma literária para dizer assim, respeite Deus lidando com você, porque Ele vai lidar para o seu bem. Então, Gálatas capítulo 5, verso 22, diz assim, mas o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo, que age em nós, ele gera um fruto. Qual é esse fruto? Primeiro, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, você percebe que todos esses elementos, eles têm a ver com qualidade de vida. A pessoa mansa, a pessoa que tem controle nas adversidades, que sabe administrar bem isso, ela tem mais sucesso. A pessoa que é temperante, domínio próprio, ela ganha saúde. A pessoa que lida com alegria, a pessoa que ama, quem ama, ele não depende de expectativas. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que eu gosto demais, esse texto, 1 João 3,16, que diz assim, nisto conhecemos o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos.
Quando você entender esse texto com clareza, na sua vida, nas suas escolhas, você para de sofrer por muitas coisas básicas que eu vejo as pessoas sofrerem. Porque alguém me criticou, porque a pessoa não me deu atenção. Quando você decide amar, você não depende mais das opiniões das pessoas, você não depende muito da expectativa que os outros têm de você, porque você começa a ter uma segurança em Deus. E quando você está seguro, você está bem resolvido emocionalmente, espiritualmente, você passa a ser proativo. Você não depende dos outros para ser feliz. Deus age em você e você vai poder lidar melhor com as pessoas e com as coisas. O estudo tá bom aqui. O estudo tá muito bom. Mas vamos partir para a próxima pergunta. Foi uma definição, um resumo, né? Gostaria de perguntar mais a respeito do templo, principalmente a respeito do fruto do Espírito, que é um texto que eu gosto bastante também. Mas eu quero perguntar sobre o terceiro tópico. Vamos deixar o terceiro por último? Vamos deixar tesouros por último? Ok, tá bom. Vamos lá. Vamos pro quarto, então. Talentos. O que seria talentos? Eu lembro até da parábola dos talentos que tem na Bíblia, que o Senhor vai lá, dá um talento na mão de um, 2 na mão de outro, e por aí vai. E a impressão que dá é que nós temos um Deus que exige muito de nós, lendo essa parábola. E, na verdade, não é bem assim, acredito, né? Que Deus não é um Deus exigente, um Deus tirano. Mas explica pra gente, ninguém melhor do que o Senhor para explicar a respeito dos talentos. Por que eles são tão importantes? Por que a gente tem que empregar eles na igreja? Sim, a palavra talento, ela também tem várias nuances. Por exemplo, quando você encontra um jogador de futebol talentoso, por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir o Michael Jordan jogando basquete. Uma pessoa extremamente talentosa na sua área, né? Quando você vê, por exemplo, eu cresci, já na minha primeira infância estava sendo a despedida do Pelé, anos 70, né? Que talento maravilhoso o Pelé tinha. E outros que vieram, Rivelino, depois eu vi Sócrates, eu vi Falcão, eu vi Zico. Vou dar um exemplo aqui. Eu vi, por exemplo, Marcelinho Carioca, Alex, eu vi Romário, Careca, eu vi Miller, eu vi... Vou dar exemplos mais do Brasil, porque a gente está aqui no nosso país. Sim. Por exemplo, quando você vê o próprio Neymar, Ronaldinho Gaúcho, você vê Éder Aleixo. Cara, tanto jogador no Brasil, o próprio Vinícius Júnior hoje, Rodrigo, o Endrick, o Dudu do Palmeiras, aqui esse time Flamengo e tantos outros, né? Então, você se encanta quando você vê uma pessoa com talento. Há pessoas com talento na área da ciência. Quando você lê a biografia de Einstein, que talento, que capacidade, né? Quando você vê, por exemplo, Suassuna, né? Que talento na literatura. Ariano Suassuna, né? Você vê assim, cara, a capacidade de contar uma história. Quando você vê, por exemplo, um Billy Graham, você vê o que talento para ministrar, né? Quando você vê, por exemplo... eu gosto muito de cantores, vários cantores bons. Quando você vê, por exemplo, um cantor que eu acho interessante, as letras, as músicas que ele faz, tem o Guilherme Arantes, por exemplo, o Flávio Venturini. Agora, no nosso contexto, por exemplo, quando eu vejo as músicas do Jader Santos, por exemplo, o Valdeci Lima, as letras, o próprio Pedro Valença, as letras que essas pessoas fazem, você vê, isso é talento. Você vê pessoas que têm habilidade, juristas que têm habilidade de, sabe, fazer uma defesa oral maravilhosa. Quando você vê, por exemplo, habilidade na escrita de um jornalista. Quando você, por exemplo, eu gostava de ouvir o Joemir Betting, eu achava fantástico a forma dele colocar. Paulo Francis, eu cresci ouvindo um jornalista assim, de uma riqueza, né? Quando você vê um governante, quando eu leio a história de Abraham Lincoln, pessoas talentosas. Essa é uma forma da gente chegar a talento. A Bíblia, quando Jesus conta talento, ele já conta no sentido de recursos. Quando o Senhor dá talento, ele está dando dinheiro, habilidade para progredir com aquele dinheiro, para investir o dinheiro. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa como o Elon Musk, como o próprio Bill Gates, como o próprio Eduardo Saverin, um dos fundadores da Facebook, pessoas que tiveram habilidades, talento para desenvolver dentro da sua área essa capacidade.
quando a gente fala também na Bíblia de talento, agora quando a gente aplica para nós, Deus também está falando um pouco sobre dons espirituais também. Quando você, por exemplo, vê os apóstolos, eles receberam dons espirituais. Quando você vê Pedro e João, quando eles estão indo para o templo orar às 9 horas da manhã, eles encontram um pedinte paralítico nas portas, nas escadas do templo. Eles dizem assim para o paralítico: olha para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te oferecemos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse é um dom espiritual, que é um dom de trazer em palavras o que a unção do Espírito Santo ofereceu no seu coração. Há pessoas que têm um dom de orar e ungir o outro, e Deus ouvir essa oração e trazer cura e restauração para aquela pessoa. Há pessoas que têm... Então, quando nós falamos de talento, nós estamos abrangendo vários elementos, mas todos esses elementos dentro do talento que devem ser utilizados para avançar o reino de Deus, para tornar a vida humana melhor, para tornar o ser humano mais e mais semelhante a Jesus, para restaurar a dignidade do ser humano. Quando você olha, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, para um Betinho, que foi na minha época de adolescente, que fez tanto pelas pessoas que tinham HIV positivo, dedicou sua vida. Quando você vê professoras que deram a vida por alunos, eu lembro da minha professora do primeiro ano, chamada Helena do Prado, que hoje mora em Piracicaba. Sabe, o talento que essa mulher tinha de educar. Eu vejo minha esposa que fez homeschool com os meus filhos. A capacidade, o talento que Deus deu para ela para transformar a vida dos meus meninos em pessoas alfabetizadas em 2, 3 idiomas. Então, quando nós falamos de talento na área espiritual, envolve qualquer uma dessas áreas que eu utilize esses talentos para a glória de Deus. E eu gostaria de fazer mais uma outra pergunta. Qual que é a diferença entre dom e talento? Eles são a mesma coisa? Dom é quando o talento é usado na causa de Deus? Essa é uma eterna discussão, né? Porque tanto um contra o outro, eles podem ser inerentes em você. Quando você vê um Lionel Messi, você pode treinar quanto for, mas você não vai ser igual ao Lionel Messi, porque existe um dom que Deus deu a ele, que foi desenvolvido. Mas ele, por exemplo, quando você olha, por exemplo, eu conheci o pianista, como é que é o nome dele? Freire, esqueci o primeiro nome dele, um mineiro. Eu assisti um concerto dele em Washington, com a Orquestra Filarmônica de Washington. Cara, ele tocou uma peça de quase 1 hora, de memória, com a orquestra, coisa mais impressionante, porque ele é um talento, um dom que foi dado a ele, ele desenvolveu isso e se tornou uma sumidade no seu talento. Então, existem os talentos inerentes, o que podemos chamar também de dons. Quando você vê, por exemplo, a vida de Ben Carson, que foi um neurocirurgião que fez inúmeras cirurgias dificílimas, separação de genes siameses, ele né? tinha um dom natural para habilidades manuais, mas que foi desenvolvido. Agora, existe o dom espiritual, que não depende tanto do seu dom natural, porque o dom espiritual é uma dádiva do Espírito Santo para um propósito espiritual. Um exemplo disso, os apóstolos não tinham dom, a naturalidade de falar outras línguas, mas quando eles receberam, no ano 31, o dom espiritual de novas línguas, eles passaram a pregar o evangelho e as pessoas passaram a entender nos seus idiomas. Por quê? Porque ali tinha um objetivo. Qual era? Deus gostaria que o evangelho fosse para todas as partes do mundo. Então, assim, os dons espirituais, eles podem ser buscados. Nós devemos pedir a Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios 12. Peça dons espirituais a Deus. Então, evidentemente que Deus pode usar o talento natural, o dom natural que uma pessoa já nasce e vai desenvolvendo, e ele pode ter uma aplicação desse dom para o bem. Há pessoas que têm dons de negócio, mas não usam para o bem. Mas poderia tornar aquilo também um dom espiritual. Entendi. Bom, então vamos lá então. Vamos falar sobre... A gente vai ter que falar sobre isso, não vai ter como... Tesouros. Tesouros tem a ver com dinheiro, tem a ver com posse. Qual que é a definição de tesouro nesse pilar da mordomia cristã?
Tesouro tem a ver com todas as formas de recursos que Deus coloca em nossas mãos. Tesouro não é necessariamente só dinheiro. Há o tesouro do conhecimento. Há pessoas que não têm tanto recurso financeiro, mas têm um academicismo fantástico. Têm uma capacidade de ensino, uma capacidade de conhecimento riquíssima. Há pessoas que o seu maior tesouro são a fé, a espiritualidade. Há outros que o tesouro são riquezas, são propriedades. Há outro que o tesouro é a própria saúde, certo? A capacidade física de viver, trabalhar e fazer várias coisas. Então, o tesouro ele pode se mesclar em várias coisas. Obviamente que a primeira visão de tesouro são recursos financeiros. Exato. E quando se trata disso, como qualquer outro recurso, os recursos dos filhos e filhas de Deus, eles devem ser colocados à disposição de servir. Por isso que toda forma de bênção que Deus nos entrega, nós somos apenas um veículo. Nós somos como um instrumento que Deus, através de nós, pode abençoar outros. Então você vai perceber que nos personagens bíblicos, qualquer um deles que foi uma bênção, e por isso que quando Deus chamou Abraão e Sara, lá no Gênesis 12, Deus falou assim: "Se tu uma bênção, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas." Por quê? Através do exemplo de Abraão, da vida dele, dos chamados, das escolhas, da formação da família. Um dia viria o Messias. Mas mesmo em todo esse processo de um dia chegar o Messias, todos os oráculos sagrados passariam, Deus utilizaria de pessoas na sua genealogia, nos seus descendentes, que seriam um instrumento de bênção para Deus. Então, pode perceber, todos eles usaram os recursos para abençoar. O próprio Abraão, ele não foi enriquecido pelos seres humanos, ele foi enriquecido por Deus através do seu trabalho. Mesmo quando ele recebeu os despojos de toda a cidade de Sodoma, na reconquista de Ló e dos bens de Sodoma, ele não quis ficar com nada. E ainda diz mais em Gênesis 14, que ele devolveu o dízimo de tudo que ele já possuía para Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém, que era um rei temente ao Deus Altíssimo. Então, quando a gente fala de recursos, principalmente vamos falar aqui dos recursos financeiros, das coisas que Deus nos dá às mãos, que a gente multiplica, nós devemos usá-lo para ser uma bênção para a humanidade. Amém. O senhor citou aí o exemplo de Abraão devolvendo o dízimo de tudo que tinha para Melquisedeque. E é sobre isso que eu gostaria de perguntar. Quando se fala de tesouro, eu lembro até daquele verso, né, onde está o seu coração, aí também está o seu tesouro, né? O senhor citou vários exemplos de tesouros, não apenas na área financeira, mas, obviamente, quando se fala de tesouro, a gente lembra da questão financeira, e já que o senhor citou o exemplo de Abraão, eu vou perguntar sobre dízimo, então. O que é o dízimo e por que eu devo devolvê-lo? Então, o que é o dízimo? O dízimo, como a própria palavra na nossa língua diz, é uma porção de 10%. Ou seja, o dízimo ele é uma instrução de Deus de que 10% de toda a nossa renda não nos pertence. Ou seja, como nós somos criados por Deus e moramos nesse planeta que Ele nos entregou, mas 10% é uma demonstração de que Deus é o nosso mordomo, é o nosso Senhor e nós somos mordomos. Então, ou seja, o dízimo ele faz sentido quando nós entendemos que fomos criados por Deus. Por isso que é uma competição na Terra entre a evolução e a criação. Quando nós partimos do ponto de vista da evolução, não faz sentido o dízimo, porque nós mesmos somos o autor da nossa própria existência. Quando nós entendemos que fomos criados por Deus, então sim, a devolução do dízimo é uma parte de reconhecimento que Deus é o Criador. Agora, eu não mando o dízimo para o céu. O dízimo, na realidade, ele é devolvido na comunidade da fé para a manutenção do evangelho, da pregação e do conhecimento da existência desse Deus e da adoração a esse Deus. Em outras palavras, o dízimo eu reconheço que 10% de tudo que Deus me dá pertence a esse Criador
que me fez, que me criou, que me sustenta, que me mantém vivo, que me mantém com sonhos, com ideais. E esse dízimo, ele na realidade, ele retorna para o próprio ser humano, porque Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa desses recursos, mas quando eu devolvo o dízimo, os 10% do que eu recebo, das minhas rendas, eu reconheço que eu tenho um Senhor acima de tudo. E é interessante que isso é tão valioso que, como criança, você precisa mostrar para a criança que ela tem pai e mãe, que ela deve autoridade. Isso é uma segurança para a criança. Quando ela sabe que o pai e a mãe são autoridades, que ela deve respeitá-lo, isso traz estabilidade emocional, psíquica para a criança, porque ela sabe, ela tem referência. Quando nós reconhecemos Deus como nosso Senhor e Criador, isso também traz equilíbrio e segurança para nós, porque nós temos referência de que é um Deus Criador. Eu não sou meu próprio Deus, porque eu não tenho vida em si mesmo. Então, minha vida é derivada de Deus. Então, quando eu devolvo o dízimo, que é 10% dos meus rendimentos, eu reconheço que é um Criador que me mantém. Interessante que a gente usa o termo devolver. Muitas pessoas falam, eu vou dar o dízimo, eu entreguei o dízimo. Quando se fala devolver, o próprio verbo está dizendo, a gente está entregando para o verdadeiro autor, para o verdadeiro dono daquilo. Tudo vem de Deus, sim, então nada mais justo, né? Antes de uma pessoa entender que ela deve devolver, ela precisa conhecer a Deus. Quando ela conhece a Deus e o reconhece como Pai, um Deus amoroso, justo, misericordioso, então ela entende o que é devolver. A questão é que hoje existem muitos conceitos equivocados acerca de Deus. Então, como muitas vezes as pessoas não vão à Bíblia para formar a sua visão de Deus, ouve muitas opiniões humanas, até mesmo de líderes religiosos, que distorcem o que é recurso, o que é tesouro. Então, muitas vezes, há proclamações, há ensinamentos, há ministrações de como se Deus fosse um comerciante que nós negociamos com ele. Não, Deus é o nosso Criador. Então o dízimo não é negócio. Dízimo, um reconhecimento, uma devolução a Deus, que eu devolvo aonde? Na casa do tesouro, para a manutenção do Evangelho. Para que o Evangelho pregado ele possa ajudar a gente a ter uma compreensão clara e correta de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas elas não evitam a Bíblia, às vezes não lê toda a Bíblia, às vezes usa apenas alguns versos da Bíblia. Mas veja, por exemplo, essa oração de Jesus. Olha só, em João capítulo 17, Jesus fez uma oração quando estava reunindo os seus discípulos, a sua despedida, e onde ele fez a Santa Ceia, né? Ele termina com essa oração. E olha que interessante que Jesus diz aqui, ó. Depois de dizer essas coisas, verso do capítulo 16 de João, vem o 17. Jesus levantou os olhos ao céu e orou. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus tinha um propósito claro. Ele veio para mostrar quem é Deus, para a gente glorificar a Deus, porque a gente estava com uma visão distorcida de Deus. A gente atribui catástrofe, Deus fez isso para punir as pessoas. Nós fazemos guerras em nome de Deus. São todas distorções absurdas. Deus aceita um tipo de pessoa, não aceita outro. Não, Jesus veio buscar todos os pecadores e perdidos, para transformá-los em verdadeiros adoradores que adoram o Pai. Então é um processo que Deus faz isso. E Deus deu o Espírito Santo para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então quando a gente fala de devolver o dízimo, a gente está falando de reconhecer que Deus é o nosso Criador. No fim, tudo é uma questão de obediência, né? Sim. Pastor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta a respeito dos tesouros desse pilar de mordomia cristã. O senhor já falou sobre dízimos, agora eu gostaria de perguntar ao senhor sobre oferta. Se eu já devolvo meu dízimo na igreja, por que eu tenho que devolver a oferta? A igreja precisa da oferta para poder se sustentar? Qual que deve ser a minha motivação ao devolvê-la?
Bom, a oferta é uma dádiva de gratidão que eu trago a Deus. Evidentemente que muitas pessoas se baseiam na visão de hoje. Por quê? Há igrejas que cobram o dízimo, há igrejas que não cobram o dízimo, há igrejas que cobram um dízimo de 3%, 2%, ou seja, são distorções. O dízimo, originalmente e biblicamente, ele nunca foi para usar para construir igreja, para enriquecer pastores ou padres ou líderes religiosos. O dízimo não foi feito para comprar bancos de igreja, televisões, materiais. O dízimo foi feito para a manutenção dos missionários, pastores ou padres, pessoas que estão ligadas e devem dedicar a sua vida com exclusividade ao ensino do Evangelho, não para enriquecimento pessoal. Por isso que a tribo de Levi, ela foi separada das outras 11 tribos, para dedicação exclusiva ao ensino dos oráculos de Deus. Então eles não tinham posse na terra. Eles eram mantidos pelas outras 11 tribos. As outras podiam enriquecer, ter as coisas, mas a tribo de Levi, elas eram mantidas com o dinheiro do dízimo, com os recursos do dízimo, para a manutenção, a pregação do Evangelho. E na prática do Novo Testamento em diante, também existe isso. Evidentemente, quando você lê a igreja inicial, que ela estava se reorganizando, estava saindo, sendo expulso das sinagogas, ela tem um período imenso de organizar, até que quando as coisas estão mais organizadas, que começa aí novamente a prática da devolução do dízimo, embora isso nunca foi perdido. O próprio Jesus falou, os fariseus dão os dízimos do moinho, do coendro, assim por diante. Ele falou assim, não deixe de fazer isso, mas também seja misericordioso, bondoso, compassivo. Então uma coisa não anula a outra. Não é as minhas boas obras que vão anular a obediência de devolver o dízimo. Eu preciso devolver o dízimo e continuar fazendo as minhas boas obras. Então, quando se trata agora de oferta, as ofertas, elas tinham vários propósitos. Por exemplo, a oferta, quando era trazida em Israel, deveria ser uma oferta de um animal limpo, que eles chamavam, que era um animal que era um mamífero, que remoía e tinha o casco fendido. Então podia ser uma ovelha, um cabrito, um boi, uma vaca, enfim, um animal que é chamado animal limpo. Sim. A oferta deveria ser o animal mais perfeito e o melhor animal do meu rebanho. Um animal dele tinha que ser dado. Isso era uma forma de reconhecer no Antigo Testamento que a oferta representava o Messias, o servo sofredor que um dia daria sua vida como uma oferta perfeita no nosso lugar. Então, a oferta pelo pecado, ela era representada por o melhor do rebanho, porque representaria o que melhor Deus faria, que daria o seu próprio filho. E você vê isso na própria história de Abraão e Isaac. Quando Isaac tem 20 anos, ele é levado ao Moriá, e lá para ser sacrificado. Era o melhor. Deus provou o amor de Abraão. E Deus salva Isaac porque ele viu que aquele seu servo foi capaz de amar mais a Deus do que o seu próprio filho. Como Deus faria isso? Ele amaria tanto a humanidade que daria o seu próprio filho. Agora, outros tipos de oferta. Havia as primícias, a primeira das colheitas do rebanho era oferecido a Deus. Tinha oferta de gratidão. Todo ano tinha a festa das colheitas, o tabernáculo, que era no final do ano, onde as pessoas traziam sua gratidão a Deus. Ofertas quando a pessoa era curada, ela trazia uma oferta de gratidão. Tanto é que quando Jesus curava as pessoas, muitas delas, para onde elas iam? Para o templo, agradecer pelo aquilo que havia recebido de dádiva, né? No Novo Testamento, Paulo fala muitas ofertas, fala nós damos com alegria. Então, hoje, em que contexto as ofertas são dadas? As ofertas, por exemplo, elas têm vários propósitos. Um deles, lá em Êxodo, por exemplo, o povo trouxe uma oferta voluntária para construir o santuário. Como hoje nós fazemos uma oferta para construir uma igreja, construir um templo, construir um centro para ajudar pessoas. A oferta também era trazida para ajudar os pobres. Veja que o Novo Testamento fala de muitas ofertas. Fala, por exemplo, que Barnabé vendeu um terreno, trouxe a sua oferta aos pés dos apóstolos, para quê? Para ajudar aqueles que pela perseguição, pela crise em Israel e Jerusalém, havia perdido tudo. Então, a oferta também servia para ajudar o necessitado.
Então a oferta hoje, no contexto das igrejas, ela serve para o quê? Reparo nos templos, construção de igreja, manutenção das despesas de uma igreja local. Uma parte dessas ofertas também é para ajudar os necessitados. Imagine se cada igreja dedicar uma parte da sua oferta para ajudar pessoas em necessidade da sua comunidade. Nós diminuiríamos em muito a pobreza, as dificuldades, investir nas pessoas para aprender uma profissão, para conseguir desenvolver o seu emprego. Então, há muitas coisas que uma oferta. A oferta é diferente do dízimo. A oferta é uma expressão de gratidão. Por isso que o dízimo, ele é 10% das minhas rendas. Agora, a oferta é de acordo com a bênção que Deus me dá. Então, a oferta não existe um percentual. Posso dar 1%, pode dar 30%. Há histórias incríveis, com o próprio fundador da Colgate, William Colgate. Ele chegou ao ponto de, segundo alguns historiadores, de dar a maior parte como oferta de gratidão a Deus do que e viver com menos. Essa era a expressão dele. Então, ofertar é algo que a pessoa deve trazer a Deus, e oferta, seja na sua igreja e mesmo para ajudar parentes e pessoas, como resultado de gratidão a Deus. Entendi. Então, resumindo, dízimo tem mais a ver com uma questão de obediência e oferta tem mais a ver com uma questão de gratidão. Tanto dízimo quanto oferta são pedidos de Deus. Só que um representa obediência, é ordem, é irrevogável, é 10%. Não importa qual igreja, aonde for, que país, onde eu morar. A partir do momento que eu reconheço Deus como Criador, eu sou responsável por devolver a Ele 10%, porque eu pertenço a Ele. A oferta é voluntária e deve ser dada com alegria. O próprio texto de 2 Coríntios 9 fala muito sobre isso. Dar a Deus, aquele que mais semeia, mais vai colher. Então, ou seja, a bondade de Deus, eu devo refletir isso em ofertas. O importante é o cristão fiel que deseja estreitar um laço ali de comunhão com Deus através da adoração por meio dos dízimos das ofertas. Vamos supor que ele já esteja em como posso dizer, as finanças dele já estejam organizadas na questão do dízimo e ele deseja devolver a oferta também. O importante é, segundo as bênçãos que Deus derrama na vida dele, ele firmar um pacto com Deus. Não existe um percentual definido pela Bíblia, mas é segundo as bênçãos que Deus derrama. Sim. Por isso que na nossa igreja, por exemplo, há um incentivo das pessoas a fazer um pacto de oferta. Se eu ganhar mais, eu devolvo mais. Se eu ganhar menos, ou passar por desemprego, não tem como devolver. Mas quando a pessoa tem um plano com Deus, há um livro muito interessante chamado Deus é Dono do Meu Negócio. Se você tiver a oportunidade de ler, é interessantíssimo. Parece que o autor é Stan Lee, não é Stan Lee, acho que é Stan Lee o nome, não me recordo agora, que faz muito tempo que eu já li esse livro, mas ele me impactou muito, de alguém que construiu um império de negócios e foi ao cartório e passou no nome de Deus. Deus como sócio, depois Deus como dono do meu negócio. Mas você vai ver assim, que há muitas pessoas que têm experiências incríveis com Deus. Lá em casa a gente tem uma experiência muito linda com Deus nesse aspecto também. De ter um percentual de 10% também de oferta. É nosso desejo, por gratidão. E Deus tem cuidado de nós. Eu tenho 4 filhos e Deus tem sido muito maravilhoso e nunca tem faltado nada para nós. Nós vivemos numa simplicidade, numa vida limitada em vários aspectos, mas nada nos falta, porque Deus está cuidando de nós. E é uma gratidão que nós oferecemos a Deus por aquele cuidado que Ele tem conosco. Então, a oferta é uma experiência também real que você pode ter com Deus. Nas oportunidades que eu tenho de pregar a respeito de mordomia, que é uma área que eu gosto bastante, eu sempre costumo falar o seguinte: o senhor está aqui, o senhor pode me dar um puxão de orelha se quiser. Se o que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo é tão importante quanto as bênçãos que Deus derrama sobre nossa vida todos os dias, por que eu vou menosprezar a oferta em relação ao dízimo, sendo que um é tão importante quanto o outro? Aí a dica que eu dou para todo mundo é: seja grato da forma como Deus tem te abençoado, mas não se esqueça de que a salvação em Cristo é tão importante quanto Deus
quanto Deus ser seu criador e seu mantenedor. Sim. A gratidão, ela é parte fundamental hoje da nossa própria cura. Hoje é comprovado cientificamente que pessoas agradecidas, elas têm uma qualidade de vida melhor. A gratidão, ela vem por palavras, por reconhecimento, por presentes, por expressão visual. Então não é só falar, eu sou grato a Deus, mas é importante você também doar-se. Então você pode doar o seu tempo, você pode doar uma oferta, você pode também ter um recurso para abençoar pessoas. Então a gratidão é fundamental em trazer nossas ofertas. Inclusive tem uma outra coisa interessante que Jesus fala em Mateus 5. Quando você for dar a sua oferta, trazer sua oferta na casa do tesouro, na igreja, se você tiver algum problema com alguém, reconcilia-se primeiro com a pessoa, para que a oferta seja aceita. Então veja, a oferta tem um processo terapêutico, espiritual, emocional muito relevante, porque ela motiva a gente a resolver conflitos. E quando você resolve, o teu cérebro reage melhor. Você é uma pessoa de soluções, você é proativo, você não fica carregando mágoa, rancor. Você limpa a sala do teu coração, você limpa os recônditos da tua alma. Então a oferta expressa isso. Eu resolvi minhas coisas, eu estou agradecendo um Deus que me ajudou a solucionar para que a minha vida progrida, eu vou para frente. Pastor Jimmy, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Mas antes eu quero deixar uma última vez para os nossos queridos que estão nos acompanhando nossas redes sociais. Não se esqueçam, @Classe Bíblica Online, Facebook, YouTube e Instagram, ok? E nesse momento eu gostaria de passar a palavra ao Senhor mais uma vez para dirigir uma palavra aos nossos amados que estão acompanhando, irmãos, visitantes, a respeito da mordomia. De uma forma geral, qual que é a mensagem que você gostaria de transmitir para as pessoas que estão nos acompanhando? Olha, veja só, eu tenho uma história que eu aprendi quando criança que me impactou muito. Diz que um dia tinha um menino que começou a frequentar a igreja. Ele observou que todo mundo trazia suas ofertas e os diáconos da igreja, né, passavam aqui nos chamamos de salvas, né, onde as pessoas depositavam os seus recursos, dinheiro, as suas ofertas, mas ele não tinha recurso, ele não tinha dinheiro. E ele pensou, o que eu posso oferecer para Deus? Então diz que um sábado, um culto, melhor dizendo, o diácono se aproximou dele e ele pediu para o diácono, deu um sinal assim. O diácono entendeu, abaixou mais a salva perto dele e falou mais um pouco, até que o diácono colocou perto do chão e ele entrou dentro da salva. Ou seja, ele estava se oferecendo para Deus como oferta ao Senhor. Talvez o que Deus mais quer da nossa vida hoje é que a gente se ofereça a Ele como uma oferta de gratidão. Que Deus abençoe você. Amém. O senhor pode orar para a gente finalizar? Pai querido que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos e filhas. Ajuda-nos a vivermos com gratidão, amarmos a Ti em primeiro lugar, construir esse tesouro no céu, porque aqui na terra o Senhor está cuidando de nós. Nos dê sabedoria, inteligência, determinação, resiliência, temperança para tudo que fizermos, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais um podcast. Espero que Deus possa continuar dirigindo e guiando seus passos. E fica aqui o nosso convite para você entrar nas nossas redes sociais, acompanhar os nossos conteúdos. Desejo a vocês uma boa semana, um bom dia, que Deus abençoe sua vida e nos vemos em nosso próximo podcast Classe Bíblica. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.